Bom, a questão 5 do vestibular Unicamp 2014 é uma questão que aborda um tema muito recorrente no vestibular da Unicamp, que é o racismo e especialmente a questão do pós-abolição, no caso fazendo uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. A questão vinha com um texto que diz o seguinte: como os abolicionistas americanos previram, os problemas da escravidão não cessariam com a abolição. O racismo continuaria a acorrentar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Mas se tivessem tido a oportunidade de fazer uma viagem pelo Brasil de seus sonhos, o país imaginado por tanto tempo como um lugar sem racismo, eles teriam concluído que entre o inferno e o paraíso não há uma tão grande distância, afinal. Pois bem, o texto mostra que nos Estados Unidos havia uma concepção de que, mesmo com a abolição, os negros continuariam sofrendo os impactos de uma sociedade racista, porém, diz que esses abolicionistas americanos imaginavam o Brasil como um país sem racismo. Ou seja, aquela ideia, por exemplo, da democracia racial, que é muito abordada a partir da obra do Gilberto Freire. Porém, o texto chama atenção para o seguinte: essa ideia do Brasil como um país sem racismo é também uma idealização, é uma construção narrativa, que não condiz necessariamente com a realidade. Por quê? Porque o racismo manifestado nos Estados Unidos e no Brasil ocorrem por mecanismos diferentes. Então, enquanto no Brasil nós temos muito mais a questão do racismo estrutural, que hoje também é um debate nos Estados Unidos houve durante grande parte do século XIX e do século XX efetivamente leis de segregação, leis que segregavam, limitavam os direitos da população não branca em contraste com os direitos que eram privilégio de uma população branca. No Brasil, em termos legais, você realmente não tem essa distinção entre brancos e negros. Porém, isso não significa que não há racismo no Brasil. Ele só se processou de formas talvez mais sutis. Mas vamos ver as alternativas. Sobre o tema, é correto afirmar que a experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos e do Brasil, mas a questão do racismo tornou-se uma pauta política apenas nos Estados Unidos da atualidade. Não, uma vez que no Brasil também se debate a questão do racismo, também se debate a questão de sermos uma sociedade que segrega parcelas importantes de sua população, por questão não só de raça, mas por outras questões. Alternativa B. Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão idealizada do Brasil, pois não identificavam o racismo como um problema em nosso país. É exatamente isso que o texto citado na questão fala, que os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão do Brasil como um país sem racismo. E por que é uma visão idealizada? Porque não condiz com a realidade, é uma visão desejável, é uma visão romantizada do Brasil. Né? No Brasil também há racismo, embora ele não se processe, como já falamos, nos mesmos moldes do racismo norte-americano. Então aqui no caso era a alternativa correta. Mas vamos olhar as outras alternativas para ver em que aspecto elas estão incorretas. Item C. A imagem de inferno e paraíso na questão racial também é adequada às divisões entre sul e norte dos Estados Unidos, pois a questão racial impactou apenas uma parte daquele país. A questão sul e norte dos Estados Unidos sempre remete à ideia da Guerra Civil Americana, onde o sul é sempre associado à ideia de ser estados escravocratas, enquanto os estados do norte eram estados já livres, né? Estados onde não havia escravidão. Isso não torna a sociedade dos estados do norte imunes a racismo. Inclusive, parte da dificuldade em se aprovar a 13ª emenda, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, se deve a políticos racistas dos estados do norte, que temiam que com a abolição da escravidão, parte da população negra do sul se deslocasse para o norte. Então, vamos lembrar que sociedades que não têm escravos, ou até sociedades onde não há uma população negra, não necessariamente são sociedades imunes ao racismo.
Muitas vezes o racismo vem justamente do fato de serem sociedades completamente brancas e que desejam se manter dessa forma, ou seja, desejam manter uma população negra ou outras populações, né, apartadas. Então, o item C também está errado. E aí vamos ao último item, que é o item D. A abolição foi uma etapa de equiparação de direitos nas sociedades americana e brasileira, pois os direitos civis foram assegurados em ambos os países no final do século XIX. Totalmente equivocado. Bom, primeiro porque a abolição não implicou em igualdade de direitos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os escravos foram libertados, porém, eles não receberam direitos iguais aos cidadãos brancos. Por exemplo, o direito ao voto. A outra grande questão é com relação a direitos civis. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis dos negros data da década de 50 e 60 do século XX. Até 1964, haviam leis de segregação que fundamentalmente impediam aos negros o exercício de certos direitos civis. Por exemplo, em vários estados americanos, casamento entre pessoas de raças diferentes, quer dizer, casamento interracial entre brancos e negros, era proibido. O ingresso de negros em determinados ambientes, como restaurantes, bares, escolas, universidades, também era proibido. Então, não houve equiparação de direitos civis juntamente com a abolição. Beleza? Então, nesse caso, a alternativa correta era a alternativa D, que remete à ideia de uma visão idealizada dos americanos a respeito do Brasil como um país sem racismo.